Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos passando por momento muito difícil, muito complicado dessa pandemia. O- Deixamos de ter o nosso convívio diário ali e é complicado, mas cada um, se Deus quiser, vai passar rapidinho isso daí. Vamos estar juntos novamente para as nossas aulas presenciais. Ah, Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre arte romântica, tá? Nas aulas presenciais nós vimos arte barroca com Caravaggio, com Bernini, com vários outros pintores barrocos e também nós vimos arte neoclássica com David Ingres, que é aquela arte mais que foi com que Napoleão se aquelas obras de Napoleão, que eles vão se enaltecer ali, né? Usando muito a arte para isso. Hoje nós vamos ver sobre arte romântica, tá? Vou dar uma aula para vocês sobre arte romântica e depois nós vamos combinar também de fazer uma provinha, vamos combinar certo com vocês, depois eu coloco no grupo lá certinho para a gente fazer essa provinha aí que eu tenho que ter uma nota com vocês. Tudo bem? Vamos começar a aula. Da arte romântica que nós vamos ter é o seguinte: os artistas românticos procuravam se libertar, né? O que é o romântico? É a valorização do sentimento, da imaginação. Vai ter aquela arte não voltada igual ao neoclássico, que era aquele belo, lindo, maravilhoso, perfeito e tudo certinho. Não. Aí eles vão desvincular um pouco disso. Vai ter um nacionalismo muito forte, porque depois a gente vai ver uma obra, principalmente com Goya e com Delacroix, na Revolução Francesa, a parte da Espanha também, a gente vai ter muito a valorização da natureza como princípio da criação, né? Só a natureza, sem ter aquele negócio, tem que colocar ou mitologia grega ou alguns outros personagens que nós vimos nas outras artes, né? Os sentimentos do presente, como liberdade, igualdade e fraternidade. Aonde a gente lembra isso daí? A gente vai lembrar da Revolução Francesa, né? A própria bandeira lá nós vamos ver isso, né? Na pintura, os fatos históricos, né? Começa a ter aí fatos históricos de momentos históricos da história. A gente vai ver principalmente essa do Goya, o 3 de maio, que foi o momento que os franceses invadem a Espanha, né? E a atrocidade da guerra. Por quê? Porque Goya presenciou, foi um dos primeiros enviados de guerra. É interessante a gente ver isso, que as obras dele vai falar muito sobre isso. A natureza revelando um dinamismo equivalente às emoções humanas, vai ter isso muito, né? Somente a imagem, somente a natureza. E também alguma coisa que nós vamos ver de mitologia grega, tá? Um dos principais pintores, nós vamos ver hoje dois, Eugênio Delacroix, né? Delacroix apresenta um forte comprometimento político, principalmente, aqui é um autorretrato dele, principalmente com essa obra. Qual que é? A liberdade guiando o povo. Nós vamos ver a figura ao centro, é uma mulher empunhando numa das mãos a bandeira francesa e na outra ela está segurando o quê? Uma arma que tem uma baioneta. O que é a baioneta? É a arma que tem aquela faca na frente, né? Porque se você atira, se você não mata o oponente, você tem a faca para completar, né, a matança. Opa, então a proximidade, o contato com o inimigo é muito próximo, é muito forte isso daí. E aí nós vemos uma criança do lado empunhando dois revólveres lá. Esse chapéu é um chapéu dos revolucionários que a gente vai ter, isso daí vocês vão ver em história, é muito interessante. E duas pessoas do lado, dois homens do lado, um com cartola, né? E o outro bem simples. Então mostra o que? A pessoa um pouco mais rica e a pessoa bem pobre, todos lutando para o mesmo ideal.
liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é uma das primeiras representações da bandeira francesa, do jeito que nós vemos ela hoje, né? O azul, o branco e o vermelho, né? Goya vai ter lá, olha só como que tem o dinamismo nessas obras de Goya, desculpa, de Delacroix. Olha lá, tá vendo? Ao forte sentimento, né? Olha lá, Shakespeare, a gente vai ter muito isso daí, né? As figuras, olha lá, o sentimento, o sofrimento, né? Isso vai passar muito, muito, as figuras muito nisso daí. Olha lá, tá vendo? Não são figuras estáticas, sempre dando movimento, dando um dinamismo nas obras do Delacroix, tá? As cores também não tem mais aquela preocupação de fazer tudo certinho, o cavalo tinha que ser perfeito, igual aquela obra que nós vimos do David, que é o Napoleão atravessando os Alpes, né? Tá vendo? Essa daqui já não, já tem uma pintura mais solta, né? Por quê? Porque essa vai ser uma das transições que nós vamos ter do neoclássico, do acadêmico, para depois o romântico, o realismo, e depois logo nós vamos ter o quê? As vanguardas, que já vai mudar totalmente o conceito de arte, já começa a ruptura aí. Outro pintor muito importante é Goya, que é um pintor romântico, só que é o quê? É espanhol, né? Ele é um pintor espanhol, ele vai pintar muito a Espanha, as atrocidades da guerra, depois nós vamos ver. Ele tem umas pinturas muito representativas dessa época, tá? Aqui um autorretrato dele, aqui também. Depois eu vou indicar um filme para vocês assistirem, que chama A Sombra de Goya. Um filme muito importante, muito interessante a gente tá assistindo. Por quê? Porque mostra a fase que o pintor que ele viveu, que é esse momento da guerra, quando a França invade a Espanha com Napoleão, né? Tem todas as atrocidades da guerra, e também mostra muito a Inquisição espanhola, como que a Inquisição espanhola era forte. A gente vê muito bem isso no filme. Depois eu vou colocar no grupo da classe, eu vou colocar um link lá do filme para vocês estarem assistindo. Aqui também é um outro autorretrato dele. Esse aqui também é um autorretrato dele. Quem está ali doente, né, o médico dando remédio, é o próprio Goya. Então ele vai fazer uma pintura assim. No começo, Goya era um pintor de tapeçaria. Ele vai fazer umas obras mais delicadas, né? Olha lá, tá vendo? Umas obras da alta burguesia. Por quê? O pintor, lembre-se que nessa época as obras eram muito caras. Então somente pessoas muito ricas, né, encomendavam. Famílias com muito dinheiro, que nem essa obra aí da família, todas as crianças, tudo. Isso daí era muito caro. E por isso que Goya vai ser o pintor da corte. E ainda mais sendo o pintor da corte, ele vai ter o valor das obras dele vai ser muito caro. Essas três obras que eu vou mostrar agora é a Princesa de Alba. Aí tem algumas coisas, né? Algumas curiosidades que fica interessante. Essa daqui foi amante de Goya, né? Ela foi uma amante de Goya. E como que a gente sabe disso? Porque Goya deixa algumas coisas na obra que se você começar a analisar, se você entender a história, você vai conseguir ver perfeito. Olha lá, ela está apontando para onde? Ela está apontando para areia, né? E na areia lá vocês veem que tem o quê? Tem uma inscrição acima do cachorrinho. E tá lá, somente Goya. E outra, essa daqui também, olha lá, onde ela está apontando? Ela também está apontando para onde nessa outra figura? Para o chão. E está escrito Goya no chão, né? Que somente ela vê. Tá vendo? Então, olha só. Então, ela indica que ele era amante dela. É bem interessante esses detalhes. Aqui o balcão, né? É interessante essa obra porque depois Manet, na arte realista, ele vai fazer um realismo meio
aproximado ali do impressionismo, e depois Magritte vai fazer uma releitura dessa obra, indicando o quê? Que é já no surrealismo. Depois eu vou mostrar as três, fica bem interessante ver cada pintor fazendo a releitura dessa obra aí do Goya. Aqui a Maja nua e a Maja vestida, né? É interessante que essa daqui, depois de muito tempo, foram descobrir que essa figura tinha uma mulher nua atrás. Nessa época também começa a ter esse tipo de mercado, né? Do nu assim, um nu mais pornográfico, mas é um nu mais assim, é clássico, não é um nu pornográfico escrachado, feio, é um nu mais bonito de ver. Depois na arte realista a gente vai ter uma obra lá do Colbert que ela é bem carregada, é bem forte, né? Bem pornográfica mesmo, mas isso daí é interessante. Diziam, tem história também dessa obra que Goya, ela era amante de Goya, e o marido ficou sabendo e queria tirar satisfação com ele, né? Descobriu que ela tinha pousado nua. Então ele vai e coloca um pano por cima e pinta ela vestida. Mas isso daí é história, a gente não sabe mesmo se é verdade ou não, mas é uma curiosidade, que é uma história que sempre vão falar sobre isso daí. Aqui o fuzilamento, né? Esse fuzilamento de 3 de maio do Goya, ela é muito famosa, que mostra os franceses matando todos os espanhóis. Essa figura do centro, ela é muito importante, porque depois Picasso, em Guernica, ele vai fazer uma referência a essa obra. E a mesma coisa, essa figura aí do centro de branco, é a mesma coisa se você soltar um play. Se você solta um play, o que acontece? Olha ele no chão, ele na frente, caído, né? Então isso daí. E aquela também a arma que os franceses usaram, com a baioneta também, com aquela faca na frente, para a gente ter uma noção da proximidade que eles tinham do inimigo, né? Aqui os famintos, aqui a fase do Goya que ele tem problema de surdez, ele fica praticamente surdo. Então é as pinturas negras de Goya. No filme vocês vão ver muito bem essa fase dele, que ele começa a ter umas alucinações, então ele vai chamar as pinturas negras dele. Aqui as jovens, né, que são duas prostitutas que estão num lugar muito bem simples, né? Mas elas estão lá todas muito bem vestidas, lendo um bilhete lá com o cachorrinho e tudo. E aí Goya faz essa obra e depois ele vem e faz essa, que são as velhas. Então tem as jovens e as velhas. E as velhas é assim, são duas senhoras muito velhas, atrás tem um anjo, que falam-se muito que é o anjo da morte, esperando elas morrer. Uma delas está segurando um espelho que está lá, que tal? E ela toda assim. O interessante nessa obra, sabe o que é? Aí é umas coisas que Goya deixava na tela e que depois ele vai ter muito problema com isso depois, mais para frente. É essa presilha que essa velha tá. Essa presilha nós vamos ver nessa obra aqui, que é o que? Da corte espanhola, que é o rei, a rainha e toda a corte. Essa presilha que nós temos, olha uma curiosidade dessa senhora da velha, tem também na própria rainha. E essa presilha, o Goya sabia da história. A rainha ganhou do amante dela, que era um chefe do exército, que era o amante dela. E ele deu de presente essa presilha. Então, provavelmente, a velha quem que é? É a própria rainha. E outra coisa que é interessante, o Goya sabia da história que ela tinha um amante, ele vai fazer também na filha. Na filha. A menininha também tá com uma presilha. O rei, a gente sabe que o rei era um bonachão, quem mandava era a própria rainha. A gente consegue ver muito o semblante dela, né? No canto da obra, o Goya se autorretrata igual Velázquez fez
nas meninas, junto com a corte. Aqui ele também se autorretrata no canto da obra. Uma coisa que é interessante, que a gente vai ter muito, que Goya depois teve uma época que ele não teve tantas encomendas. A história é o seguinte: ele fazia a pessoa, ele conseguia retratar a pessoa de uma maneira assim que ele conseguia colocar o semblante, a personalidade da pessoa. E muita gente não gostou, não gostava. Por quê? Porque se a pessoa era arrogante, ele conseguia fazer isso no retrato que ele pintava. Se a gente prestar atenção nessas obras, a gente vai ver muito isso, né? Olha lá, ó, o rosto da rainha, aquele rosto meio, né, tipo mandona, o rei, o bonachão, aquele que é mandado, né, toda a corte. Então a gente vai ter muitas obras dessa maneira dele, né, que ele vai fazer. Nós vamos ter a parte das litogravuras. Litogravura é totalmente diferente da xilogravura. Xilogravura é a gravura na madeira. Faz a madeira, né, e vai carimbar com a madeira no papel. A litogravura é a gravura que faz o quê? No ferro. No filme, tem uma parte do filme no começo que é muito interessante, que mostra todo o processo da litogravura. É fantástico. Então tem todo um processo de pegar um metal na chapa de metal, fazer o desenho, colocar ácido, desenhar, depois gravar, né? Então a gente vai ter algumas obras lá. Aqui Goya cutuca demais também a própria igreja, né? Que essa parte aqui é o que? É da Inquisição. A Inquisição espanhola foi muito forte. E ele participou disso, ele conviveu com isso. Então, por isso que nas obras Goya vai pintar muito isso, né? E também, outra coisa que é interessante, Goya vai pintar muito os horrores da guerra. Por quê? Porque ele presenciou, né, as pessoas sendo esquartejadas, do jeito que está nessa obra. Ele presenciou muito isso. Então, por isso que as obras de Goya é um documento também da história, né? Não é somente da corte, das pessoas que pagam, mas também é um documento da história, que a gente até brinca, fala que é um primeiro enviado de guerra, né? Hoje, se sai alguma guerra, tem alguns repórteres que vão lá e vão filmar. O Goya foi um dos primeiros a fazer isso, somente já direto com as pinturas, né? Nós vamos fazer, eu vou trazer para vocês no encarte depois, no encarte não, no grupo da classe, eu vou colocar para vocês a descrição do filme, para vocês estarem assistindo, que o filme é muito interessante, que se chama As Sombras de Goya, é muito interessante. Então, nós vimos a arte barroca, a arte neoclássica e agora a arte romântica. Dessas três artes, lembra que eu falei que a gente ia fazer o simulado junto com o simulado do ângulo. Como não deu tempo, também vocês fizeram online, não dava também para colocar a prova ali para vocês. Então eu vou combinar, a gente vai combinar certinho um dia lá, eu vou colocar no grupo, ou a gente faz pelo Google já direto, eu deixo a prova ali, vocês respondem, a gente dá um tempo lá. Isso daí depois no grupo eu volto a falar com vocês certinho sobre isso. Tudo bem? Tá? Espero que tenham gostado. Desculpa se errei alguma coisa. Quis fazer uma coisa diferente com esse negócio de pandemia e a gente está tendo um pouquinho mais de tempo. Então queria fazer uma videoaula mais interessante para vocês estarem assistindo. Sejam disciplinados. Estudar em casa não é fácil, a gente sabe. Coloquem regras certinho para vocês estarem estudando certinho. Vocês precisam para não perder esses dias. Usem da melhor maneira, né, o tempo, né, sejam disciplinados. A gente sabe que estudar em casa não é fácil, né? A gente se distrai muito fácil, muito rápido. Então, por isso que tem que ser um pouco mais disciplinados, tá bom? Se Deus quiser, a gente logo nós estamos de volta, a gente volta às aulas presenciais.
tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.